queriam o Vinícius Júnior do Real Madrid, pediram tanto. Tá aí, ó, salvando o Carlo Ancelotti de um jogo duríssimo de Copa com uma jogada puramente individual. Isso aí é Vini do Real Madrid na veia. Exatamente. Checklist. Já salvou no Real Madrid e salvou hoje também. Cara, assim, se tem um ponto positivo, é o Vinícius Júnior, né? Que, poxa, nós falamos antes mesmo de começar a Copa, essa é a Copa do Vinícius, essa é a Copa do Vinícius. E, poxa, assim, no primeiro tempo, basicamente, as duas únicas jogadas que o Brasil fez foi com o Vinícius Júnior. Basicamente não foram as duas únicas. Exatamente, foi a jogada que o Igor Thiago errou o cabeceio, mesmo que ele tivesse cabelo. Ele fez o movimento errado, ele errou, perdeu o tempo de bola. Fechou o olho. Não é questão de cabelo, porque eu sempre fui careca e fiz muito gol de cabeça. Assim, muita gente deve estar falando, poxa, mas o Felipe Melo, assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que por não fazer. E eu creio que a seleção errou muito por não fazer, ou não tentar fazer. É uma seleção muito forte. Então, o Vinícius Júnior fez essa jogada e depois o golaço dele, ele definiu sozinho. Mas é muito pouco. É muito pouco para uma seleção. Não pro Vini, né? Não, é muito pouco para a seleção. O Vini foi especial. O Vini jogou aquele jogo que o Ancelotti confia nele. Honrou a camisa 7 do Brasil. E enfrentou um lado, André, a gente tem que também colocar isso, o melhor lado do Marrocos, que é o Hakimi que marca ele, que vai atacar. Teve um momento do lance... Inclusive foi em cima dele. Exatamente. A jogada em cima do... que ele fez para o Igor Thiago cabecear foi em cima do Teve um momento do jogo que ele foi lá atrás, o Filipão até falou, olha onde o Vini tá marcando. Ele marcou lá atrás, ele atacou. No hino, ele já se demonstrava que estava querendo jogar. Ele estava querendo o jogo. Agora, o que eu tô falando que é pouco, é só o Vini. A gente precisa dos outros, a gente precisa de mais gente. E não é só vontade. Vontade é importante. Ter garra, ser competitivo, mas tem que jogar. É seleção brasileira. A seleção brasileira não teve bola hoje. O Fabinho entrou e o Fabinho não foi tão intenso assim no jogo. Não é um cara que saiu pra marcar, pra pegar, mas simplesmente ele dominou a zona de campo. Se posicionou. Se posicionou bem, fez leitura de jogo perfeita, entrou e mudou completamente. O Brasil começou com a entrada dele, o Brasil começou a dominar. Claro que depois o Marrocos ele melhorou e dominou, principalmente na parte final do jogo, mas a entrada do Fabinho, ela mudou bastante. Agora, eu também gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick, ele me entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. O Ancelotti, pra mim, é um dos maiores treinadores da história. Isso, agora, também não pode passar pano. Pra mim, começou com os 11 iniciais equivocados. Pra mim, Ibanhas não poderia de forma alguma começar o jogo como titular. Tanto que depois ele sai e melhora muito a seleção brasileira. Exato. E não tô falando que é muito bom jogador, mas não é lateral. Coitado, o primeiro jogo de Copa do Mundo, colocar um cara que é zagueiro, que não tem nem cacuete pra jogar de mas lateral. Mas é o que tem lá, tem ele, o Danilo, ou eventualmente o Ederson. Exatamente, então pode assim, fazer ali. não gostei da forma que o Brasil se comportou, e depois ele tentou fazer alguma mudança ou outra, que aí entra realmente o grande treinador que ele é. Mas não gostei do início e, infelizmente, não é passivo de crítica, precisa ser criticado. E eu sempre pontuava aqui que, para mim, o meio campo da seleção brasileira estava esvaziado, né? Então, com a entrada do Paquetá, isso o quê? Preenche mais o meio campo, você faz uma marcação mais forte, que não aconteceu. E não aconteceu por duas razões. Primeiro, porque o time espaçado, longe um do outro. E segundo, porque o Casemiro hoje foi muito abaixo. O Casemiro hoje fez uma das piores partidas, para mim, desse ciclo que ele voltou a jogar. Ele, aí dificultou para o Bruno Guimarães, dificultou até para o próprio Paquetá, que foi se encontrar um pouquinho mais na frente quando o Fabinho entra na partida. Você acha que o Casemiro saiu no segundo tempo por dificuldade só porque ele tinha cartão? Não. Ou porque ele estava jogando mal? Eu já vi vários jogadores com cartão amarelo, mas quando estão bem, estão seguros, o treinador deixa. Ele, acho que é a soma. Ele não estava bem. Eu creio que é a soma. Ele não estava bem, de fato, estava muito mal posicionado. Inclusive o gol de Marrocos, quando faz 1-0, para mim ele tem uma boa parcela de culpa ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, em termos de... Pode falar, professor. Mas, Felipe, eu culpo mais os dois zagueiros que estavam em posições sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados, como diz o
Paulo. Aqui o Paulo Nunes, estavam um de um lado, um do outro. Muito abertos, né, professor? Muito abertos, enquanto que normalmente se faz o quê? Como zagueiro, eu te falo, se tiver do meio para a esquerda, eu pego e alguém sobra. Se tiver do meio para a direita, eu pego alguém. Ninguém sobrou. A bola ficou livre no meio para que ele fizesse o gol. Concordo, professor.